Graças a Deus estamos caminhando nesse acampamento, combatentes na esperança, e a oração, ela move a gente a tocar o céu, né? E a esperança, ela renova na vida de oração. A gente busca, a gente vai atrás do Senhor, e é Ele que vai trabalhando em nós essa atitude de espera, de vigia, daquele que confia. Não percamos a esperança. Mas, para a gente não perder a esperança, nós precisamos trabalhar alguns elementos na nossa fé, e um desses elementos é verdadeiramente uma visão espiritual nova. Uma visão do modo e do jeito de agir de Deus, que é diferente daquilo que a gente espera. Nós fazemos projetos, mas é Deus quem os executa. E nós precisamos aprender a escola de nosso Senhor Jesus Cristo, a entrar na escola de Jesus e saber que o jeito que Deus age, né? A maneira como Ele move o mundo, o reino dos céus, ele tem uma matemática diferente da nossa. Nós vamos refletir sobre isso nessa pregação. A palavra de Deus para nós está em Romanos, capítulo 12, versículo 12. 12. Romanos 12, versículo 12. O Senhor nos diz: sejamos alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração. Mostrai-vos solidários com os santos em suas necessidades e prossegui firmes na prática da hospitalidade. Guarde bem essa palavra, nós vamos voltar até ela, porque a palavra vai nos dizer em todo o contexto que nós temos que ter um amor sem fingimento. E para implantar o reino dos céus, nós teremos que viver de forma muito concreta a caridade. Aliás, nós estamos inaugurando um tempo novo, um tempo onde a caridade precisa reinar no meio de nós, um tempo em que nós vamos precisar sair do nosso mundinho e do nosso egoísmo. Refletindo sobre aquilo que me foi pedido sobre a esperança e sobre uma nova visão, né, de um novo tempo, um tempo onde nós vamos precisar viver o amor fraterno, a caridade. Vamos precisar nos abrir uns aos outros e olhar aquilo que o outro está precisando. A gente tem que se recordar de que o reino dos céus, como está lá em Mateus, capítulo 5, versículo, vou pegar aqui para você, quando o Senhor nos traz as bem-aventuranças, Ele vai dizer: felizes os pobres, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque receberão a terra em herança. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes aqueles que serão misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E felizes aqueles que estão promovendo a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes aqueles que estão agora sendo perseguidos por causa da injustiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, você, eu, a cada um de nós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo mal contra você, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, diz o Senhor, porque grande é a vossa recompensa que está nos céus. Eis aqui o nosso testamento. A garantia de vida eterna e a garantia do reino dos céus. Para Deus, o jeito de Deus é diferente, né? A matemática de Deus é diferente. Aqueles que choram é que serão consolados. Os pobres é que verão o reino dos céus. Os perseguidos, os que têm fome e sede de justiça, os puros, os que promovem os que são perseguidos. Aqueles que neste mundo parecem ser os grandes perdedores. Aqueles que estão entrando pelo sistema de Deus, aqueles que estão vivendo a matemática do reino dos céus. Meu irmão, Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Você acha que Ele não pode fazer do pouquinho que você tem uma grande obra, um grande milagre?
Nas Sagradas Escrituras, elas não nos cansam de trazer as vitórias de Deus quando o povo era minoria. O Emanuel citou aqui uma dessas passagens lá de Jericó, né, quando aquela muralha estava lá em pé. Seria possível que ela caísse? Não. Mas para Deus nada é impossível, porque a matemática, o jeito de Deus agir é diferente. Quando Davi estava diante de Golias, né, ele disse: você vem a mim com armas, mas eu venho a ti em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os cristãos alcançam a vitória não é pelas armas, não é pelo jeito que você quer resolver a sua situação. Os cristãos, eles vencem de maneira diferente. Davi venceu de maneira diferente. Eu venho a você em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está lá também Zacarias, né? E diz assim: não é pela força e nem pelo poder, e sim com o meu espírito, diz o Senhor, é que vocês alcançarão a vitória. Não será pela matemática do mundo, pelo jeito do mundo, pelas finanças do mundo, pelo jeito de vencer que está aí fora, um passando por cima do outro, um querendo roubar o lugar do outro. Não, a matemática de Deus está lá em Mateus capítulo 5. O reino dos céus são dos pequeninos, são dos pobres, são das crianças. Jesus falou isso, né? Vinde a mim, vós, as crianças, porque delas é o reino dos céus. Por quê? Porque a criança não tem nada a oferecer, ela só tem a receber, né? Aliás, a gente recebe muito delas. Mas vamos dizer assim, humanamente falando, aos olhos do mundo hoje, elas não têm uma profissão, não têm dinheiro, não têm nada, mas elas oferecem tudo para nós. Mas Jesus dizendo: está vendo? São dessas, são dos pequeninos, são os dos simples. E Jesus gosta de trabalhar com o simples, gente. Deus gosta de trabalhar com aquele que é improvável. Aliás, né, ele pega um de nós, como ele me pegou um dia. Improvável, né? Estar aqui no meio de comunicação. Eu me lembro quando eu era criança, eu ouvia, né, de alguns parentes, né, dizia: se essa menina aí não vai dar nada não, viu? Aliás, eu acho que você devia fazer um tratamento psiquiátrico com ela, porque ela é muito tímida, né? Acho que não vai dar nada, né? Eu nunca imaginei que um dia estar no sistema de comunicação, falando pela TV, rádio, internet. Porque Deus trabalha assim, trabalha com o improvável, com o simples, com os 5 pães e os 2 peixinhos. Deus é capaz de fazer muita coisa no meio de nós. E Ele nos promete o quê? O reino dos céus. Feliz você que está agora chorando. Feliz de você que está sendo injustiçado. Feliz é você que está hoje sendo perseguido. Meu filho, bem-vindo. Feliz você que está sofrendo pela causa do reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele te pertence. Jesus te espera. Jesus é capaz de modificar todas as coisas. Às vezes a gente pensa numa aparição grandiosa, né, de nosso Senhor Jesus Cristo, vindo dos céus, e o Senhor Jesus dissipando as nuvens e dissipando os exércitos inimigos, e Deus vai agindo, porque o reino dos céus vai sendo plantado, sementinha após sementinha, a sementinha de mostarda que está sendo plantada no meio de nós. E eu creio que nesse tempo de pandemia, em que a humanidade, não somente nós aqui no nosso país, a humanidade está sendo assolada economicamente, emocionalmente, por uma doença. O reino dos céus está sendo semeado no coração de muitas e muitas pessoas. Deus está agindo. Ele está dando assim o seu jeito. E com os 5 pães e os 2 peixinhos, com os poucos, Ele está implantando o seu reino. É claro que Deus está se beneficiando de todo esse momento, no sentido de que Ele está resgatando almas. Ele está puxando aqueles que são seus para perto de si. E a gente toca nisso aqui, viu? A Canção Nova toca diariamente em conversões extraordinárias.
de gente que estava verdadeiramente afastado de Deus. E porque ficou em casa, né? E porque ficou doente, porque a família adoeceu, e porque perdeu o emprego, assistiu a canção nova, ouviu uma pregação, e ali Deus fez, Deus agiu, e essa pessoa voltou para Deus. O reino dos céus é assim, ele vai sendo implantado. Mas é necessário que a gente mude a nossa visão, e essa vai ser a nossa oração, uma mudança de visão, uma mudança de postura, porque se a gente continua achando que nós vamos vencer pelo dinheiro, pelo progresso profissional, pelos bens, que nós vamos ser felizes desta forma, nós vamos ser sempre perdedores. Nós vamos sempre entrar no caos do desespero, porque ora nós vamos estar lá em cima, né, como o sistema do mundo, e ora nós vamos estar lá embaixo. Ora alguém te coloca lá em cima e ora alguém te puxa o tapete, esse é o jeito do mundo viver. Mas o reino dos céus são dos pequeninos, são daqueles que choram, daqueles que sofrem, daqueles que são injustiçados por causa da sua fé. Então, bem-vindo, se você está vivendo isso, feliz de você, porque o reino dos céus é para você. O Senhor também vai nos falar uma outra passagem em Lucas, capítulo 12, vou pegar aqui para você, onde o Senhor Jesus, ele vai nos trazer a graça. Ele fala para nós da providência divina, né? E tem um trechinho aqui que depois eu vou enfatizar para você, mas ele vai dizer: meu filho, Jesus disse aos seus discípulos, não vivais preocupados com o que comer, com a vida, nem com o que vestir quanto ao corpo. A vida é mais que o alimento e o corpo que a roupa. Olhai até os corvos, né? Que são até feinhos, né? Não semeiam, nem colhem, não têm celeiro, nem despensa. No entanto, Deus os sustenta. Será que vós não valeis mais que os pássaros? Quem dentre vós pode, com a sua preocupação, com a sua angústia, com o seu desespero, acrescentar um só dia de duração à sua vida? E aí o Senhor vai dizer, se não está em vosso poder fazer a menor coisa, como então vos preocupar com o resto e cair no desespero, ficar doente? Olhai como crescem os lírios, diz o Senhor. Eles nem trabalham, gente, nem fiam. No entanto, eu vos digo, nem Salomão em sua glória jamais se vestiu como um deles. E o Senhor vai dizer, olha, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, quanto mais não fará convosco gente de pouca fé, eu e você. Gente que está pensando na matemática do mundo. Deus cuida de nós. Também vós, não fiqueis ansiosos. Quanta gente padecendo neste tempo de ansiedade, não dormindo, porque está na matemática do mundo, fazendo as contas do jeito do mundo. Também vós, não fiqueis ansiosos com o que comer ou beber, não vos inquieteis, meus filhos, diz o Senhor, não entrem no desespero. Os pagãos deste mundo é que vivem assim, procurando todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que delas precisais. E aí vem o Senhor, buscai o reino, buscai as coisas simples, buscai viver o reino dos céus, e tudo mais vos será dado em acréscimo. E aí Deus vai dizer essa palavra que eu quero chegar para você. Não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Jesus está falando para você hoje. Não tenha medo, pequeno rebanho que somos nós, igreja.
Somos nós, cristãos, pequeno rebanho, que está lutando pelo reino dos céus, que está tentando viver com fidelidade os princípios, os mandamentos, que estão colocando a sua esperança em Deus. Jesus está dizendo a nós, são as palavras do próprio Senhor, e Ele diz a nós: não tenhas medo, pequeno rebanho, diz o Senhor, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Então, para que se preocupar, né? E Ele vai dizer: vendei vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega e nem a traça corrói. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Veja a direção de Deus para nós. Olha a matemática do reino dos céus. Presta atenção. Não tenhas medo, pequeno rebanho. Deus te deu o reino dos céus, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Mas Jesus não para aí, pois Jesus nos ensina o caminho da providência divina, e nós vamos chegar nesse ponto. Vendei os vossos bens, dai esmola, fazei para vós bolsas que não se estraguem. Aí está a virada da nossa visão. E nós vamos precisar trabalhar daqui para frente nesse sistema novo, onde as bolsas não vão se estragar, porque nós vamos viver a caridade. Eu volto lá na palavra de Romanos, capítulo 12, que vai continuar dizendo assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Olha o reino dos céus aí. Mantende um bom entendimento uns com os outros e não sejais pretensiosos, mas acomodai-vos às coisas humildes. Olha o reino dos céus aí, gente. Não vos considereis sábios aos vossos olhos. E ainda ele vai dizer: não pagueis o mal com o mal. Empenhai-vos em fazer o bem diante de todos, à medida do possível, enquanto depender de vós, vivei em paz com todos. E aí ele vai continuar: não deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. Olha só onde Deus está querendo nos levar. Ele está querendo mudar uma visão, e é preciso que a gente mude essa visão. Os cristãos, lá no início das primeiras comunidades, eles eram muito fraternos. Eles se ajudavam, eles pensavam uns nos outros, eles dividiam, eles se preocupavam uns com os outros. Nós vamos ter que virar essa chave, gente, na nossa mente, porque a matemática de Deus é outra, e a gente precisa entrar na matemática do reino dos céus. Padre Jonas Abib tem um livro, e eu até trouxe aqui o livro, e ele vai trazer para nós, Monsenhor Jonas Abib, Providência Divina. Considerai como crescem os lírios, um livro muito conhecido do Monsenhor Jonas. E aqui, o Monsenhor Jonas, ele vai nos dar uma chave para a gente virar na nossa mente essa questão do reino dos céus. A gente tem que virar a chave, entrar no sistema de Deus e não no sistema do mundo. Acabou o sistema do mundo. Se você depender do sistema do mundo, hoje ele está ruído. As grandes potências estão passando por crises financeiras. Nosso país está passando. Por isso, agora é hora de você entrar na matemática de Deus, que é a matemática dos 5 pães e os 2 peixes. É da multiplicação. Monsenhor Jonas, nesse livro, ele vai dizer assim: há 2 sistemas, e eles são opostos, meus filhos. De um lado, o sistema do mundo, e do outro, o sistema de Deus, o sistema do Evangelho. Não dá para servir a Deus e a este mundo. Não é possível ser de Jesus e do príncipe deste mundo. É preciso decidir entre esses 2 sistemas. Não é uma questão de palavras, de aparências, é uma questão de coração, ele vai dizer. E a nós, ele vai dizer aqui: enquanto permaneçamos ligados ao sistema do mundo e somos influenciados por ele, não será possível entrar no sistema de Deus.
Ele é o oposto. É preciso fazer uma escolha. Ou entramos no sistema do mundo, ou estamos no sistema de Deus. É uma lógica. Para sermos auxiliados por Deus, precisamos entrar no sistema dele. Se continuarmos no mundo, seremos tratados pelo mundo do jeito que o mundo trata. Para deixarmos de ser vítimas desse sistema, temos que deixar de lado e nos colocarmos no sistema de Deus. Monsenhor Jonas Abib, no livro Providência Divina, Considerai como crescem os lírios. É um livro que fala sobre a providência, onde ele nos exorta e ele nos convida a acreditar e entrar nesse sistema de Deus que é diferente, essa matemática de Deus que é diferente. E nos dá a graça, né, de mudarmos essa nossa visão. Nós precisamos mudar essa visão que nós temos. Não é a visão do ganho, né, do lucro. Não é a visão do venha a mim, né, o vosso reino. Seja feita a minha vontade. Não, é a sua, Senhor. Entrar na matemática de Deus é diferente. Na matemática de Deus é dando que se recebe. A matemática do reino dos céus, nós precisamos nos abrir, sair do nosso egoísmo, sair da nossa mesquinharia, entrarmos num sistema novo, onde Deus vai falar assim para nós: não tenhas medo, pequeno rebanho, pois foi do vosso agrado. Dá-vos o reino dos céus, eu vou dar tudo, eu vou cuidar de você como eu cuido dos lírios, dos corvos, dos urubus, dos passarinhos. Mas o Senhor nos diz: vendei vossos bens e dai esmola. Nesse acampamento Combatentes na Esperança, nós estamos tentando virar uma chave que está sobre um mundo de desespero, onde cada um está fazendo as contas daquilo que perdeu neste tempo. Perdeu o emprego, perdeu a oportunidade, perdeu viagem, perdeu isso, perdeu aquilo. Mas Deus está nos convidando a calcularmos o ganho do reino dos céus que nós tivemos. Eu ganhei mais a minha família. Eu pude estar mais com os meus. Eu toquei nas coisas simples. Eu percebi que eu tinha coisa demais na minha casa. Eu percebi que eu tinha muito sapato. E eu nem precisava, porque eu nem estava saindo de casa para gastar tanto. Eu tinha tanta roupa. E eu nem usava, porque eu não estava nem saindo muito de casa. Eu vi que a minha despensa estava cheia, enquanto a de muitos estava vazia. Está vendo só? É uma mudança de mentalidade. Nós começamos a valorizar as coisas pequenas. E aí nós fomos percebendo que existiam pessoas muito perto de nós que precisavam da nossa ajuda. Pessoas que precisavam do nosso auxílio. Pessoas que dependiam de nós para alguma coisa. E muitas pessoas foram se abrindo à caridade, a benevolência. Muitas pessoas foram dividindo aquilo que elas tinham. Você deve ter conhecido e deve ter testemunhado a vivência de muitos irmãos nesse sentido. Verdade ou não é? Olha só a grande direção que Jesus nos dá no Evangelho. Dá esmola. Você sabia que a esmola, ela é uma bênção? Você sabia que o dar esmola, que o repartir atrai para a nossa casa muitas bênçãos? Olha só, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, a família de Cornélio, olha o que aconteceu com ela. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Veja, que atraiu a bênção de Deus para a vida de Cornélio. Preste atenção. Ele era religioso, temente a Deus com toda a sua casa. Dava muitas esmolas ao povo e orava sempre a Deus. Gente, foi isso que atraiu a bênção para a vida de Cornélio. E Deus fez uma transformação tão grande
que atraiu o próprio Pedro para estar na casa de Cornélio, e todos aqueles receberam o Espírito Santo. Você conhece essa passagem? Todos eles, né, receberam, e toda a família de Cornélio foi transformada. Mas aquele homem atraiu a bênção de Deus, ele era temente, ele era cheio de Deus, e ele dava esmola. A gente volta lá em Lucas, o Senhor diz, dá esmola, né? Para você viver a matemática dos lírios do campo, para você não viver preocupado. O Senhor encerra esse trecho do Evangelho dos lírios do campo, dizendo a nós, vendei vossos bens e dai esmola. E ele ainda diz, fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro que não cabe ali. Gente, a mão do pobre, preste atenção, a mão do pobre é o banco de Deus, diz um grande santo da nossa igreja. A mão do pobre é um banco de Deus. Deposita então no céu o seu tesouro. E aí você vai experimentar a passagem dos lírios que crescem, da vestimenta que Deus dá, do cuidado com os passarinhos, porque você viu, né? Jesus encerrou aquele evangelho dizendo, dá esmola, alimentai o banco do reino dos céus na sua vida. Mas não foi só ele, nós temos vários exemplos. Veja lá no livro de Tobias, no capítulo 12. Você conhece a história de Tobias, né? Aquele que atraiu uma graça muito grande para a sua vida, a graça de ser auxiliado pelo próprio arcanjo Rafael, o anjo da cura, mas também o anjo que veio como providência na vida de Tobias. Quando aquele anjo se revela a Tobias, lá em Tobias, capítulo 12, ele entrega o segredo pelo qual Tobias foi tão agraciado por Deus. Porque ele recebeu um socorro de Deus. Veja, Tobias, ele tinha ficado cego, ele já estava passando necessidade. Ele morava numa região onde era perseguido pela sua fé. Vamos dizer assim que a família de Tobias já estava correndo o risco de ser arruinada, até moralmente. Se você ler todo o contexto do livro de Tobias, você vai ver que o homem era um homem de bem, um homem que socorria os pobres, um homem que ia lá, deixava seu prato de comida e ia lá para socorrer um irmão que estava necessitado. Tobias fazia isso. E aí, o anjo Rafael, quando ele chega na casa de Tobias, e ele se revela, ele diz, ele conta o segredo que atraiu a graça de Deus para a vida daquele homem. Ele diz, fazei o bem, e o mal não vos atingirá. Olha o segredo. É boa a oração, com jejum, a esmola, com justiça. Ele diz, é melhor o pouco com justiça, do que o muito com iniquidade. Mais vale dar a esmola do que acumular tesouros de ouro. A esmola liberta da morte e purifica de todo o pecado. Os que praticam a esmola terão longa vida. Gente, são palavras do livro de Tobias, mas são palavras do anjo Rafael, quando ele se revela. Olha, Deus me enviou aqui, Tobias, foi porque ele viu que você era um homem de bem, que você é um homem caridoso, que você é um homem que dava esmola e, aliás, largava o seu prato para socorrer o irmão, para enterrar um irmão que tinha sido morto, correndo o risco de ser preso e ser morto também. Deus viu, Tobias, que você permaneceu na sua fé, que você não se corrompeu, meu filho. E aí ele vai dizer o grande segredo, fazei o mal, fazei o bem, aliás, nem o mal não vos atingirá.
O mal não chega na porta da casa daquele que é de Deus e daquele que também atrai a bênção de Deus através da caridade, da benevolência, que entra no sistema de Deus, dos 5 pães. Aquela pessoa que deu os 5 pães e os 2 peixes para Jesus só tinha aquilo. Mas ele entregou, toma, Jesus, faz o que o Senhor quiser e o Senhor pode fazer um grande milagre. Ele abriu seu coração para dividir. E Tobias fez isso. E Deus fez maravilhas naquela família, como na família de Cornélio. Não somente Tobias foi curado da sua cegueira, como também o seu filho, Tobit, eu gosto sempre de contar essa história, né? Arrumou um bom casamento. Ele casou-se com Sara. Aliás, a sua nora recebeu uma grande graça. Ela tinha uma vida, vamos dizer assim, aos olhos humanos, tida como amaldiçoada. E Deus não agiu só no filho, agiu na nora e arrumou um bom casamento para o seu filho. Ele arrumou o dinheiro que eles precisavam, porque eles já estavam passando necessidade. Enfim, a vida daquele homem foi transformada. Por quê? Porque ele viveu a matemática do reino de Deus, do sistema de Deus. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. É boa a oração com o jejum, mas com a esmola, com a justiça. É melhor o pouco com a justiça do que o muito com a iniquidade. Então, mais vale a pena dar a esmola e acumular os tesouros no reino dos céus. Nós não podemos, de maneira alguma, nos fecharmos ao sistema de Deus, que é diferente do sistema do mundo. É hora de nós mudarmos a nossa visão. É hora de nós mudarmos a nossa maneira de agir, ficarmos preocupados com o lucro, com o bem-estar da nossa casa, com aquilo que eu tenho, com aquilo que são os meus projetos, os meus sonhos. Não, é dando que se recebe, meu filho. É fazendo o bem. Faça o bem, como Tobias. São 2 famílias aqui, a família de Tobias e a família de Cornélio. 2 famílias em tempos diferentes, que foram visitadas por Deus, porque naquela casa havia um coração que era caridoso. Havia um coração que colocava a sua esperança no reino dos céus, que acolhia de coração os mandamentos de Deus e entrou no sistema de Deus, de esperar em Deus e viver conforme o Senhor desejava. Nós temos 2 famílias aqui para provar para você que você precisa hoje mudar a sua mentalidade. Santo Ambrósio vai dizer assim: não recuses a esmola, porque tanto é pecado tirar o alheio, quanto negar o que lhe é devido. Gente, quando nós nos fechamos à caridade, nós atraímos maldição sobre nós. Eu já contei isso numa pregação aqui, uma certa vez. Eu morava na cidade de Curitiba, na nossa missão. E por lá passavam muitos andarilhos, muitos irmãos de rua. Eu já contei essa história, mas eu conto de novo. E eu me lembro que naquele dia, passou um que passava toda semana lá. E aí, alguém veio me dizer naquele dia lá: Rogério, olha, não atende aquela pessoa não, porque eu era responsável lá para ajudar nas coisas do bazar e dava doações para as pessoas, porque aquele cara é chato, ele já vem aqui não sei quantas vezes. E ali, né, na minha agitação e no egoísmo da minha alma, na miséria da minha alma, né, no pecado, eu fechei o meu coração para aquele pobre naquele dia, de verdade. Eu disse para ele: olha, hoje não tem nada. E ele foi embora. Gente, de verdade, ele saiu por aquela porta. No que aquele homem saiu por aquela porta, o céu fechou em Curitiba naquele dia. Claro, a chuva já estava se armando, mas ele fechou de uma tal forma que caiu uma chuva tão forte no lugar onde eu estava, que quebraram as vidraças da frente. Gente, eu atraí o mal para a minha vida. Fazei o bem, o mal não vos atingirá.
E naquele dia o meu coração se fechou, eu testemunho para você a miséria que eu sou. E eu aprendi muito naquele dia. E eu, no mesmo instante, o Senhor falou comigo, foi porque você se fechou ao meu filho. E aí, você ficou vulnerável, a sua casa ficou vulnerável. E aí o mal, minha filha, ele fez o que ele quis. E foi feio mesmo, viu, gente? E eu atinei para aquele dia. Deus me deu uma grande lição. E aí eu conto, e já contei também esse episódio. Também lá, pouco tempo depois, eu estava na minha casa, e então, uma pessoa bateu na nossa porta, era final de semana, pedindo ajuda, era uma mulher, e ela chegou dizendo assim, olha, não sei por que eu parei nessa casa. Jesus falou para mim que eu precisava parar aqui. E aqui alguém ia me ajudar. Olha, eu estou indo para o hospital fazer um tratamento, meu marido está doente também. E eu não estava aguentando, eu estou desesperada. E aí eu peguei aquela mulher, era uma mulher, estava uma outra irmã comigo de comunidade. Nós rezamos por aquela mulher, ouvimos a história dela. Ajudamos concretamente, não somente com a oração, com aquilo que a gente tinha em casa naquele dia. Pegamos o carro, levamos aquela mulher até o hospital onde ela estava indo. Aquele dia eu percebi o poder e a força de uma esmola, de um bem que você faz a alguém. Pois naquela hora, um pouco depois dela sair dali, meu filho, que era pequeno na época, né, hoje ele já está maiorzinho, desceu correndo as escadas. E para estar ali no hall onde a gente morava, que tinha ali um aparelho de ginástica, bem velho, né? Estava ali. E ali ele sentou, para ele poder brincar ali. No que ele sentou, ele deu um grito. Mãe, uma aranha marrom na calça dele. Na mesma hora, a gente tomou atitude, pegou, tirou a calça dele, ficou pelado ali, né? Porque uma picada de uma aranha marrom, você sabe que dá uma infecção muito forte, pode até necrosar aquela região. Aí depois, graças a Deus, a aranha não picou meu filho. E eu entendi, Jesus falou comigo, assim como ele falou naquele episódio do rapaz no qual eu fechei o coração, né? Ele falou comigo naquele momento. Ele disse assim, minha filha, você está vendo? Fazei o bem e o mal não chegará na sua casa. Fazei o bem, minha filha, dai esmola. Pensai no outro e o mal não vai atingir as pessoas que você ama. Gente, eu toquei nisso e toco. Aí, depois disso, eu testemunho muitas vezes que todos os dias Deus me mostra alguém no qual eu preciso ajudar. Aliás, esta é a grande verdade daquela parábola do bom samaritano. Quem é o bom samaritano na nossa vida, hein? Você já pensou nisso? O homem que nós precisamos ajudar, da parábola do bom samaritano, é aquele que tem direito de esperar alguma coisa de nós naquele dia. Naquele dia, aquela mulher, ela estava esperando alguma coisa daquela casa e ela não sabia que ali moravam missionários, não tinha uma placa lá dizendo canção nova. Não tinha. Mas alguma coisa atraiu para aquele lugar. E eu sabia que eu tinha que ajudar. Então, quando nós meditamos a parábola do bom samaritano, nós temos que ter a certeza. Quem é essa pessoa que eu preciso ajudar? É aquela do qual depende de alguma forma de mim. Aquela que está próxima de você e que você pode, de alguma forma, auxiliar. Gente, esse é o sistema de Deus, é o reino dos céus sendo implantado nessa terra. Você está entendendo, não é? Que nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Quem é o seu próximo? É essa pessoa mesmo, que está precisando da sua ajuda. E ela é, para você, um escudo de proteção, porque fazei o bem, como está no livro de Tobias, e o mal não vos atingirá. Não vai chegar à sua casa.
E aí eu tive a curiosidade de estudar um pouquinho sobre a esmola. E eu descobri umas coisas bem interessantes. Primeiro, a esmola, ela salva a alma da morte eterna. Sabia disso? A esmola salva a alma da morte eterna. Segundo, as esmolas são como um batismo, porque nos levam consigo tanto os pecados quanto a punição. De acordo com as palavras do livro de Eclesiástico, a água apaga o fogo ardente e a esmola enfrenta o pecado. Está vendo só que maravilha? As esmolas aumentam a confiança em Deus e produzem uma alegria espiritual, e a gente sente isso, não é? A gente sente alegria quando a gente sabe que a gente fez o bem para uma pessoa. Faz até bem para a gente, muito mais do que faz pela pessoa. A esmola será para todos os que praticam um motivo de grande confiança diante de Deus Altíssimo. São Cipriano, no sermão sobre a esmola, a chama de grande conforto dos fiéis. Gente, eu estou baseando não somente nas palavras dos santos, mas nas Sagradas Escrituras, lembrando lá de Lucas, né? Onde o Senhor vai nos falar sobre os lírios do campo, e o Senhor vai nos dizer: fazei para vós bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. E quando você faz o bem para uma pessoa, é esse tesouro. Ninguém vai roubar isso de você. Está lá escrito no coração de Deus. E vai dizer aí ainda: as esmolas conciliam a boa vontade de muitos que rezam pelos seus benfeitores e obtêm para eles tanto a graça como a conversão. Assim como quando a gente dispensa alguém que precisava da nossa ajuda e a gente dá uma desculpa e aquela pessoa sai amargurada, às vezes até blasfemando contra nós, amaldiçoando a nossa vida. Ao contrário, também acontece quando nós recebemos de um pobre, de alguém que estava contando com a nossa ajuda. Deus lhe pague, Deus abençoe você. Gente, a bênção vem mesmo. De todas essas maneiras devem ser compreendidas as palavras do nosso Senhor: fazeis amigos com riquezas injustas, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. As esmolas são um instrumento para aumentar os bens materiais. Isto afirma um homem inteligente: quem se apieda do pobre empresta ao Senhor, que lhe restituirá o benefício. O que dá ao pobre não padecerá de penúria. Lembra da viúva de Serepta? Elias, ele estava contando com a refeição. Só que ela só tinha um punhado de farinha e de óleo. Ela ia fazer o alimento para o filho naquele dia. E ela estava esperando a morte. Mas como ela acreditou e ela confiou nas palavras do profeta Elias, ela fez a refeição para o profeta. E o óleo não esvaziou. E a farinha não se acabou. E Deus visitou a vida daquela mulher com abundância. Está vendo só? Vamos virar a chave da nossa cabeça? Nesse tempo em que muitas pessoas ainda estão pensando nos lucros perdidos, nos projetos que se esvaíram, nas oportunidades que passaram, nós temos que pensar diferente. Nós temos que entrar no sistema de Deus. É dando que se recebe. É dando que se recebe. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Vamos entrar nessa matemática de Deus. Vamos depositar no banco da vida eterna, meus irmãos. E vamos abraçar o reino dos céus. O reino dos céus são dos pobres, são dos que choram, são dos que sofrem, são daqueles que são perseguidos. Se nós continuarmos com a nossa mentalidade segundo o mundo, nós vamos cair no desespero, porque é isso que está acontecendo com muita gente, que vai olhar a sua conta bancária, que vai olhar
aquilo que perdeu, está entrando em desespero, perdendo a esperança porque está raciocinando, está calculando segundo os moldes do mundo, onde o Senhor hoje está nos dizendo, vamos perder um pouquinho? Estou dizendo para você, empresário, você pode perder um pouquinho neste ano, ou um pocão, né? E não partir para cima daquele que mais precisa, ou seja, dispensar o seu funcionário, demitir aquela pessoa que tanto precisa daquele salário, né? Não, gente, não é por aí. Você tem que perder. A matemática do reino dos céus te leva a perder, dar àquele que precisa. Fazei o bem e o mal não chegará na sua casa, e a bênção virá, e o milagre acontecerá, e sua família será transformada, e você não vai viver ansioso, pensando nos seus lucros, porque você vai viver aquilo que está em Lucas capítulo 12. Deus sustenta os pássaros, né? Não vos preocupeis, meu filho, você está dentro do meu sistema, você está dentro da minha matemática, você está buscando o reino dos céus, então você não precisa perder a esperança. Deus pode fazer com um pouquinho, né? Um muito. Mas é preciso que a gente mude a nossa visão espiritual. A gente precisa sim. Trago para você uma passagem bem interessante. Nós vamos rezar depois com ela também. Onde o Senhor mostrou que aqueles que estão conosco, ou seja, a batalha, aqueles que estão lutando espiritualmente conosco, tem um número muito maior do que aqueles que estão contra nós. Está lá no livro de Reis, capítulo 6, versículo 8. E o Senhor precisa nos dar essa visão, uma visão nova. Escute só essa passagem. O rei Arã estava em guerra contra todo Israel. E cada vez que ele deliberava contra os seus oficiais, a colocação de uma emboscada contra o povo de Deus, o homem de Deus, quer dizer, o profeta, ele se colocava em intercessão. O homem de Deus mandava avisar o rei de Israel, cuidado, não passes por aquele lugar, pois os arameus estão ali emboscados. O rei de Israel então enviava gente ao lugar acerca ao qual o homem de Deus o avisara e ficava espreitando. Isso aconteceu nem uma nem duas, mas várias vezes. Mas olha só, o rei de Arã ficou então perplexo com isso. Então convocou os seus oficiais e disse, olha, não me podereis indicar quem me traz junto do rei de Israel? E aí disse um dos seus oficiais, não é isso não, meu senhor, é porque eles têm o profeta. Eliseu está com eles, o profeta que está em Israel, que é capaz de transmitir ao rei de Israel tudo que for falado em quarto fechado. Deus revelava ao profeta Eliseu as armadilhas que o rei Arã ia armando contra o seu povo. E aí ele disse, e de ver onde está esse profeta, porque eu vou atrás dele, eu vou capturá-lo. Então comunicaram-lhe e foram e mandou ali carros, né, e cavalos, a parte mais forte do exército, diz lá em 2 Reis, capítulo 6. E cercaram a cidade. Levantaram-se ao amanhecer o criado do homem de Deus, ou seja, o servo que servia o profeta Eliseu. E aí ele saiu e viu um grande exército cercando a cidade, os cavalos, os carros, e disse, foi desesperado lá para o profeta, né? E disse, meu Senhor, nós estamos perdidos, o que nós vamos fazer? E o Senhor, através do profeta, diz, não tenhas medo, porque os que estão conosco são em maior número do que aqueles que estão com eles. Olha que bonito. E Eliseu então orou. E o Senhor abriu os olhos daquele servo. Ele diz, Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. Ele não está vendo. E o Senhor abriu os olhos do criado.
de modo que ele viu a montanha cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. É essa visão espiritual que nós precisamos ter neste mundo. Nós não estamos numa igreja que está perdendo gente. Nós não estamos numa igreja que está para ser ruída, de jeito nenhum. Os que estão conosco são em maior número, nós não estamos enxergando a batalha espiritual que está se travando. O exército de Deus está ao nosso favor. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Eu serei o vosso auxílio, eu serei o vosso socorro, eu venho lutar em vosso favor. Eu venho com as armas espirituais, não é do seu jeito, mas vai ser do meu. E aí prossegue, gente, a história. Os inimigos então desceram contra Eliseu, que orava ao Senhor. E aí Eliseu rezou. Então, Senhor, fere com a cegueira o exército inimigo. Fere com a cegueira. E assim aconteceu. O Senhor feriu e eles não enxergavam mais nada, conforme a palavra de Eliseu. Disse-lhes Eliseu: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e eu vos mostrarei o homem que procurais. Então Deus cegou o exército. E Eliseu conduziu aquele exército todo para um outro lugar. Entrando em Samaria, ele disse então agora, Senhor, abre os olhos desses homens, para que eles possam ver. O Senhor então abriu os olhos e se viram no meio da Samaria. Eles viram que eles não estavam no mesmo lugar e eles estavam muito distantes do lugar de onde eles tinham vindo. Aos vê-los, o rei de Israel disse a Eliseu: e agora, vamos matá-los? Vamos acabar com esse exército? Vamos aniquilar o exército inimigo? Mas aí, olha a palavra de um homem de Deus. Ele respondeu: não. Acaso costumas matar os que capturaste com tua espada e o teu arco? Olha só a ordem que o profeta deu para os seus servos, para o exército. Diante do exército inimigo que tinha sido curado da cegueira, ele disse assim: serve-lhes pão e água, para que comam, e depois que eles voltem ao seu Senhor. E ali ofereceram um grande banquete aos inimigos, gente. Comeram e beberam, e depois despediam-os. Foram para o seu senhor, e as tropas de Arão não vieram mais à terra de Israel. Veja a matemática de Deus. Veja o agir do reino dos céus é diferente. Veja o sistema do reino dos céus é diferente. Não é pela espada. Como Davi lá diante de Golias, você vem comigo com a espada, mas eu venho em nome do Senhor. E como está lá em Zacarias, não é pelas forças humanas, é pelo poder do Espírito que nós vamos vencer os nossos inimigos. Tem muito cristão nos dias de hoje já tirando a espada, né? E se armando contra a guerra. Nas redes sociais não faltam as brigas, os comentários, os xingamentos, e dali e daqui. Não, gente, veja essa passagem onde o Senhor está nos ensinando. Quando Deus quer, Ele cega o inimigo para que ele não veja você, para que ele não veja a sua casa, para que ele não atinja os seus. Quando Deus quer, Ele afasta o inimigo para longe, ele fica desnorteado. Mas aí não é a hora de você se vingar. Agora eu estou com a faca e o queijo na mão. Agora é hora de eu me vingar dos meus inimigos. Não. O que o profeta Eliseu fez? Ele deu pão àqueles homens. Ele alimentou, aliás, ele deu um banquete, né? A palavra vai dizer que ele deu um banquete. Sabe por quê? Porque
Fazei o bem e o mal não vos atingirá. Não é da nossa maneira. A matemática do reino dos céus é diferente. Jesus disse a Pedro: Pedro, guarda essa espada, porque não é assim que eu vou instaurar o meu reino. Não é dessa forma que nós vamos vencer. Não é dessa maneira que nós vamos vencer neste mundo. São pelas armas espirituais. Em primeiro lugar, nós vamos rezar daqui a pouquinho, pedindo a Jesus que liberte você da sua cegueira. Que liberte você daquilo que você não está enxergando. Você está achando que está sendo um perdedor. Você está achando que está todo mundo contra você. Você está achando, está vendo as coisas negativamente. A internet, ela está, vamos dizer assim, profissional em fazer com que os cristãos percam a esperança. Aliás, ela está se profissionalizando nisso. No esvaziamento da fé dos cristãos. E o Senhor quer te dar uma nova visão espiritual, sabendo que aqueles que estão conosco, meu filho, são mais numerosos. E que o reino dos céus está sendo implantado. A sementinha, o grão de mostarda, ela está acontecendo. Ele vem no silêncio e daqui a pouco ele é uma explosão. E que quando nós entramos no sistema de Deus, na matemática do reino de Deus, quando nós damos, quando nós fazemos o bem, quando nós não desviamos o nosso olhar das pessoas que passam necessidade, a graça vem sobre nós. A graça vem sobre nós. Eu quero pedir a você que vá rezando comigo. Vamos rezar? Vamos pedir ao Senhor Jesus. Não é pela força, é pelo Espírito. Eu quero pedir ao Senhor nesta oração. Nós vamos rezar junto com o nosso Ministério de Música, Emanuel. Vamos pedir a Jesus uma nova visão. Nós vamos contar agora, não com os bancos terrestres, mas nós vamos contar com o banco de Deus. E vamos virar a chave, gente. Vamos virar a chave do negativismo, né? Nós estamos muito negativos, por isso esse acampamento, no Combatentes na Esperança, onde nós fomos chamados, né? Fomos chamados a mudar essa visão negativa que nós estamos. Confiando. Deus está conosco. Quero que você já vá pedindo ao Senhor Jesus uma nova visão espiritual. Vá clamando ao Senhor. Vá pedindo a Jesus, Jesus, chega de pensar segundo a matemática do mundo. Agora, Jesus, eu quero pensar segundo o reino dos céus. E aí eu sei que Deus vai ser vitorioso na minha vida. Vá orando no Espírito, solte a sua voz. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Orando no Espírito, ori alabaria shiririri alamaria alabalarie kiririri alabalaria alamaria alabalarie alamarie alamar shiririri alamarie lelerie alamarie alamarie. Quero pedir ao Senhor Jesus que toda essa visão negativa que está sobre nós, de que nós estamos perdendo, de que a igreja está se esvaziando, de que não vale a pena ser de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que ela se dissipe do meio de nós, damos uma visão espiritual. A visão, Jesus, que o profeta Eliseu pediu ao seu servo. Derrama sobre nós, Senhor, o teu Espírito hoje, Jesus, e muda essa mentalidade. Muda, Senhor, essa mentalidade, Senhor, que nós estamos e nós assumimos do reino deste mundo. Chegou a hora da gente dividir, meus irmãos. Chegou a hora de nós voltarmos aos princípios das primeiras comunidades, onde elas olhavam as necessidades daqueles que estavam ao seu redor. Nós te pedimos, Jesus, muda essa visão. Shiririri alamarie, leleri alamarie, alamarie. Candamalarie, alamarie, alamarie, alamarie. Kiririri alamarie, leleri alamarie, alamarie.
Alamari eleleri alamari o Candamalari alamari 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 Shiriri alamari alabalari alamari. Jesus está dissipando todo o medo que foi implantado na sua cabeça. O medo que falte algo para sua família. O medo de que aconteça alguma coisa com aqueles que são seus. O medo da derrota, um pessimismo. Que Jesus te dê a graça de uma visão espiritual. Eu tenho certeza, se Deus pudesse fazer você ver, Ele pode. Mas se fosse neste momento da santíssima vontade de Deus, que você tivesse uma visão espiritual, você veria na porta, na soleira da sua casa, meu filho, anjos, 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 protegendo, guardando. Anjo que vai acompanhar seu filho na boca de fumo, porque você ficou em casa rezando por ele, porque você está batalhando na oração por ele. Você veria Deus multiplicar suas finanças, as moedas, sua conta bancária, porque você confia não no dinheiro do mundo, mas você confia no reino dos céus. Se você tivesse a visão espiritual, você ia ver anjos chegando até a sua casa com as boas notícias. Você ia ver Jesus mexendo ali os tabuleiros, né? Da providência divina, te cercando de cuidados. Eu quero pedir a Jesus, Senhor, por todos aqueles que estão desesperados, entrando em crise de pânico, que não estão enxergando a mão de Deus agindo sobre este mundo, que ainda não enxergou os 5 pães e os 2 peixes na mão de Jesus, que pode a qualquer hora fazer um grande milagre. Senhor Jesus, devolve a visão espiritual aos meus irmãos. Vem com teu Espírito, Senhor. É pelo poder do teu Espírito que nós vamos perseverar na esperança. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito. Rialari, alamari, eleleri, alamari, alá. Shiriri, alamari, alamari, elelerio. Shiriri, alamari, 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 elele. A Rogerinha nos trouxe tanta esperança em se doar, porque, como diz uma canção que ela mesma compôs, Deus não deixa-nos sem resposta. Não deixou aquela mulher, aquela viúva em Serepta, não deixou Tobias, Tobit, não deixou aqueles que se doaram, que fizeram bem. E essa é a nossa esperança. Um Deus que nunca nos deixa sem resposta, mas que sempre, sempre vem em nosso auxílio. Vamos cantar e vamos rezar com essa canção. Deus não me deixa sem resposta, não me deixa sem saída, não me deixa só. Deus não esquece os meus sonhos, me levanta em meus fracassos, não me deixa só. Não é no meu tempo, não é no meu tempo, nem é do meu jeito, nem é do meu jeito, é no tempo de Deus. Não é no meu tempo, nem é do meu jeito, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus. Deus não me deixa sem resposta, não me deixa
deixa sem saída, não me deixa só. Deus não esquece. Deus não esquece os meus sonhos. Me levanta em meus fracassos, não me deixa só. Creia nisso. Creia nisso. Não é no meu tempo, nem é do meu jeito, é no tempo de Deus. Não é no meu tempo, nem é do meu jeito, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é no tempo de Deus, É do jeito de Deus. é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus. É no Veja, tempo de Deus. quando eu compus essa música, Deus me falou concretamente, porque eu ia diante de Jesus e eu falava: Jesus, eu queria que isso acontecesse. Estou pedindo por isso, por isso e por isso. Aí Jesus falou: minha filha, ó, o meu jeito é diferente. Você precisa esperar e confiar que a minha maneira de agir é outra. A minha matemática é outra. Eu não resolvo assim do jeito que você quer. Espera em mim que eu vou resolver. E aí surgiu essa música. Que Deus te dê a graça, meu irmão, de esperar. Que Deus resolva essas situações das quais te causam preocupações, mas do jeito dele. Que te dê essa visão nova. Que Deus te dê uma visão nova, como Ele deu ao servo do profeta Eliseu. E espera. É no tempo de Deus, é do jeito de Deus. É no tempo de Deus, é do jeito de Deus. É no tempo de Deus, é do jeito de Deus. É no tempo de Deus,